Bem, gente, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, vamos agora falar da classificação dos custos quanto à sua formação. Vou pegar o marca-texto aqui, fazer a leitura e em seguida os comentários pertinentes à matéria. Bem, a classificação dos custos quanto à formação refere-se à classificação que leva em conta a variação do custo em função do volume de uma atividade. Geralmente, ou para não dizer na maioria das vezes, é sua produção. A grande pergunta a ser feita aqui é se o custo ele varia em função da quantidade produzida ou não. Então a ideia é que o custo ele sofre alguma variação em função da quantidade, vou até abreviar, da quantidade produzida. Essa é a grande pergunta a ser feita aqui. Bem, se ele varia em função da quantidade produzida, temos custos variáveis totais, ou seja, são custos que sofrem variação de valor em função da quantidade produzida. Por outro lado, quando esses custos não sofrem variação em função da quantidade produzida, nós temos os custos fixos totais. Bom, então os custos fixos totais, eles não sofrem, os custos fixos totais não sofrem variação de valor em função da quantidade produzida, ou seja, ele é um valor, digamos, fixo, independente da quantidade que é produzida. Já os variáveis, eles sofrem variação de valor em função da quantidade produzida. Bem, aqui eu tenho um exemplo de gastos fixos totais, depreciação das máquinas, seguro da fábrica, ou seja, observe que são gastos, mais precisamente são custos que não sofrem ou que independem da quantidade produzida, ou seja, se eu produzir uma unidade de um bem ou serviço ou se eu produzo 1 milhão, para mim é diferente. Esse custo fixo ele vai manter o mesmo valor. Já o variável, por exemplo, o material consumido no processo produtivo de um bem ou serviço, por exemplo, ele é um variável total, tendo em vista que se eu produzo 1, eu tenho uma produção X, um gasto X. Se eu produzo 1 milhão, eu vou ter um custo X1 que é superior a esse X. Bom, aqui eu trago um exemplo considerando o nosso contexto lá do nosso bobó de camarão. Esses gastos aqui, ou seja, o gasto com hortaliças, o gasto com gás, o gasto com o próprio camarão, o gasto com tempero, seriam custos variáveis, porque esses gastos eles sofrem variação em função, mais uma vez repito, da quantidade produzida, ou seja, se eu produzo um bem, produzida, exatamente assim. Bom, então em função da quantidade produzida, eu tenho custos variáveis, ou seja, eles sofrem uma variação em função daquela quantidade que eu produzo. Já a energia elétrica, por exemplo, da sede do restaurante que produz esses bobó de camarão, é considerado um custo fixo, ou seja, porque ele não tem uma variação, essa energia elétrica da sede da administração, em função da produção do bobó de camarão. Um determinado custo pode variar todo mês, por exemplo, energia elétrica. Mas se essa variação não for em função da variação do volume de produção, será considerado custo fixo. Então a ideia do custo fixo e do custo variável é o quê? É que se ele sofre uma variação em função do volume de produção. Observemos no exemplo anterior que o gás utilizado na produção do bobó de camarão, muito embora quanto à sua apuração ele seja um custo indireto, mas quanto a sua variação em função da quantidade produzida, ele é um custo variável, porque quanto mais bobós de camarões eu produzir, consequentemente eu gastarei mais gás para a sua produção. Então, essa ideia aqui, voltando mais uma vez, do custo fixo é em função do volume de produção, ou seja, do volume da quantidade produzida. Quantidade produzida. Por exemplo, a conta de telefone da fábrica dificilmente será igual a um mês para o outro, mas a sua variação não ocorre devido à variação da produção. Pode ter outros fatores
que impactem na variação do telefone. Assim, é considerado um custo fixo, ainda que seu valor seja diferente em todos os meses. Ou seja, a ideia do custo fixo não é verificar se o custo ele mantém-se constante ao longo do mês, mas verificar se ele tem alguma relação com a quantidade produzida. Se ele sofre variação de valor em função dessa quantidade produzida, ele é um custo variável. Custo variável, ou seja, ele sofre variação de valor em função da quantidade produzida. Caso contrário, ele será um custo fixo. Vamos falar de alguns conceitos também acerca de custos semifixos e, posteriormente, custos semivariáveis. Vamos a eles. Em princípio, são custos fixos. Em princípio, são custos fixos, mas com o aumento da produção ocorre um aumento de tais custos. Depois que se ajustam a uma nova posição, voltam a apresentar características de custo fixo. É como se fosse uma escada, esses custos. Digamos, eu tenho um patamar aqui, aí depois eu tenho algum impacto, ele sofre uma variação, e aí depois ele mantém-se constante, e assim sucessivamente. Por exemplo, uma empresa pode ter um departamento de manutenção com 5 funcionários. Com o aumento da produção e, portanto, com a aquisição de novas máquinas e equipamentos, pode ser necessário contratar mais um funcionário, o que eleva o custo do departamento de manutenção. Depois da contratação do funcionário adicional, ainda que a produção aumente até certo nível, não será necessário contratar um outro funcionário. Volta a ter características de custo fixo, ou seja, esse custo ele mantém-se constante, independente da quantidade produzida. É como se fosse uma escada. Primeiramente eu tenho um padrão, um parâmetro de custo fixo, depois ele sofre uma variação, no nosso exemplo aqui, pela contratação de um novo funcionário, e aí depois ele volta a ser custo fixo, e assim sucessivamente. Bom, falaremos agora sobre os custos semivariáveis. São aqueles que possuem seu valor uma parcela fixa e outra variável, isto é, tem um comportamento de custo fixo até certo momento e depois se comporta como custo variável. O exemplo clássico é a conta de luz ou de energia elétrica. Mesmo que o consumo seja zero, há uma parcela fixa a pagar. Depois de certa quantidade consumida, passa também uma parcela variável. E não podemos esquecer que essa parcela variável é em função sempre da quantidade produzida. Pode ter outros fatores que impactam na variação, mas se houver uma relação entre a quantidade produzida e o aumento da conta de luz, aí teremos um custo semivariável. Ou seja, o custo semivariável ele tem uma parcela fixa e uma parcela variável. Então, custo, vou botar aqui como se fosse uma espécie de equação. Custo semivariável. Ele é igual a uma parcela fixa e uma parcela variável. Essa parcela variável varia em função da quantidade produzida. E essa parcela fixa aqui mantém-se independente da quantidade produzida ou não. Bom, a mesma ideia acerca de custos fixos, custos variáveis, nós levamos também para a despesa, sendo que para a despesa nós temos as despesas diretas e as despesas indiretas. Nós temos despesas fixas e despesas variáveis. Despesas fixas não variam em função da quantidade vendida. Observe que quando eu estou no contexto de custo, eu falo de quantidade produzida. Até porque custo é o gasto para produzir um bem ou serviço e a despesa é um gasto para vender um bem ou serviço. E a despesa variável, que varia em função da quantidade vendida. Então, as despesas fixas, ela não sofrem variação em função da quantidade vendida, já as despesas variáveis, elas sofrem uma alteração de valor em função da quantidade vendida. Aqui um exemplo, eu teria despesas fixas, teria o imposto predial, por exemplo, da sede da empresa, o IPTU, né, por exemplo, seria um exemplo de despesa fixa, ou seja, independente da quantidade que eu venda ou não, o valor do IPTU vai ser o mesmo durante aquele período de ano, e as despesas variáveis, por exemplo, seria as comissões sobre vendas. Comissões sobre vendas.
seria um exemplo de despesas variáveis. Bom, agora vamos falar, dentro da temática aqui de custos, né, quais são os elementos de custos, ou seja, o que é que compõe o custo? Temos basicamente, de acordo com a literatura contábil, materiais diretos, também conhecido como MAD, MAD, mão de obra direta, conhecido como MOD, e custo indireto de fabricação, conhecido como CIF. Vamos lá. Material direto, conhecido também como MAD, são ativos que são consumidos na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção de bens ou serviços. Então, todos os materiais, todos os insumos que você utiliza para produzir um bem ou um serviço, nós denominamos ele de material direto. Aqui eu trago alguns exemplos: embalagens, ferramentas, matéria-prima, outros, fretes, armazenagem, etc. Ou seja, todos esses gastos aqui são que MAD, materiais diretos, ou seja, materiais que eu utilizo para produzir um bem ou serviço. Cabe salientar que um bem, ele pode ter material direto A, B, C, D, enfim. Então, tudo isso aqui vai compor o custo desse bem. Vamos falar agora da mão de obra direta, MOD. Compreende o salário dos empregados, horas extras adicionais pagos aos empregados do processo produtivo. Então, a grande sacada aqui da mão de obra direta é o quê? Que todo o gasto com pessoal, né, salários, horas extras, adicionais, enfim, associado àquele pessoal que está no processo produtivo, ou seja, que está na produção do bem ou serviço, é a mão de obra direta. Já os custos indiretos de fabricação compreendem os custos que não estão associados diretamente ao bem ou serviço. Então, eu posso ter aqui materiais indiretos, ou seja, aqueles materiais, aqueles insumos que eu utilizo indiretamente na produção do bem ou serviço. Por que eu falo indiretamente? Porque eu não tenho uma métrica para atribuir de forma objetiva e de forma clara o quanto eu utilizo desse material na produção desse bem ou serviço. E eu tenho aqui a mão de obra indireta, ou seja, o gasto com pessoal, hora extra, salário de salubridade, enfim, outros benefícios pagos a empregados, que esses empregados que atuam indiretamente na produção desse bem ou serviço. Porque se fosse atuação direta sobre o bem ou serviço, seria material ou mão de obra direta. Bom, uma vez visto quais são os elementos de custos, são o quê? Material direto, MAD, MOD e CIF. Vamos agora falar do esquema básico da contabilidade de custos. Isso aqui é de extrema importância, porque é a partir dele, desse esquema básico da contabilidade de custos, que nós poderemos, como nós vamos ver dentro desse módulo, a fixação do preço de venda. Vamos a eles, o esquema básico. Primeira parte é separar custos e despesas. Custos nós vimos que é o gasto para produzir, e despesa é o gasto para vender. Pronto. Apropriação dos custos diretos aos produtos. Custos diretos são aqueles custos que podem ser alocados diretamente ao produto. E, por fim, a apropriação dos custos indiretos. E para apropriarmos os custos indiretos aos produtos, nós utilizamos algum critério de rateio. E isso aqui, de certa forma, é subjetivo. Vou botar aqui, subjetivo, de forma abreviada. Bem, então como é que seria? Primeiro passo, separar o que é custo e o que é despesa. No segundo momento, identificar quais são os custos diretos, ou seja, aqueles que eu posso atribuir diretamente ao produto ou serviço, e aqueles indiretos. Terceiro momento, eu aloco os custos diretos ao produto. Digamos que eu tenha 3 produtos: produto A, produto B e o produto C.
Os custos indiretos eu aloco por meio de rateio aos produtos A, ao produto B, ao produto C. Então, já fiz a primeira parte, separar custos e despesas, depois identificar o que são custos diretos e indiretos. Os custos indiretos, eu por meio de rateio aloco o custo dos custos indiretos ao produto ABC, os custos diretos. Como eu já tenho uma métrica objetiva, já consigo alocar eles diretamente ao produto. E quando esses custos, esses bens novos são produzidos, quando são vendidos, eu aloco para o resultado. Quando eu falo em resultado aqui, eu aloco dentro da DRE, né, demonstração do resultado do exercício, vista em módulos anteriores. E a despesa, quando acontece, eu registro ela no resultado. Mais precisamente, fica evidenciado isso na demonstração do resultado do exercício. Então, esse é o esquemazinho da contabilidade de custos. Primeiro, separar os custos diretos dos custos indiretos. Depois, alocar os custos diretos aos produtos ou serviços que eu consigo, que eu produzo. Depois, os custos indiretos, por meio de rateio, eu aloco esses custos indiretos aos produtos A, B e C. Esses produtos, quando vendidos, eu lanço para resultado, registro em resultado. Isso fica mostrado na DRE, demonstração do resultado do exercício. E quando a despesa acontece, eu lanço ela também para resultado, que fica registrado na demonstração do resultado do exercício. Bom, agora vamos falar de um aspecto relativamente importante da contabilidade de custo, que é a figura do custeio. Então temos três características, 3 pontos aqui a abordar: o que é o custeio por absorção e o custeio variável. Bom, o custeio são métodos utilizados para apuração e apropriação dos custos ao produto. Ou seja, é uma ferramenta que auxilia a contabilidade de custos na geração de informações que servirão de suporte à tomada de decisões dos gestores. Como falamos em gestores, falamos em empreendedores de forma geral. Empreendedores. Bem, então, o que é custeio? É eu pegar os custos para produzir um bem ou serviço e levar esses custos ao produto. Então, basicamente, temos duas técnicas de custeio, que é o custeio por absorção e o custeio variável. O custeio por absorção, também conhecido como custeio pleno, apropria-se aos produtos todos os custos, sejam fixos, sejam variáveis, sejam diretos, sejam indiretos. Assim, os custos fixos e variáveis são estocados, ou seja, como falamos em estoque, nós estamos falando em ativos. E são lançados no resultado apenas quando da venda dos produtos correspondentes. Então, a ideia, considerando o nosso exemplo lá do bobó de camarão, a ideia do custeio por absorção é o quê? É eu levar todos os custos incorridos na produção do bobó, seja ele indireto, diretos, fixos e variáveis, eu levar esses custos para o produto. E quando eles são vendidos, eu transformo esses custos em despesa. Então, a ideia do custeio por absorção, também conhecido como custeio pleno, é essa. Já o custeio variável, só são apropriados aos produtos os custos variáveis, ou seja, aqueles custos que sofrem uma variação em função da quantidade produzida, enquanto os custos fixos são lançados diretamente ao resultado como despesas. Então como é que ficaria? Os custos diretos e variáveis, eles são alocados para o produto, e os custos fixos e variáveis e indiretos, eles são considerados diretamente como despesa. E esses custos variáveis e diretos, quando eu proporciono a venda do meu produto ou serviço, eu considero ele como despesa. Então, essa é a ideia do custeio por absorção e do custeio variável. Eu paro o vídeo por aqui e nos próximos segmentos daremos continuidade à temática custos e formação de preços. Um abraço a todos e até a próxima.